Campeã com Jimmy Vasser em 1996 e com Alessandro Zanardi em 1997, a Ganassi iniciava a temporada de 98 da kart sendo o time a ser batido. Era a terceira temporada da categoria após a briga com Tony George, e sem as 500 milhas de Indianápolis, a kart mantinha-se forte, graças aos pilotos e equipes que se mantiveram quase todas. O ano começou com algumas novidades. Paul Tracy saiu da Penske para formar dupla com Dario Franchitti na Green, campeã em 95 com Jacques Villeneuve, mas vinda de 2 temporadas bem abaixo do esperado. Para seu lugar, Roger Penske contratou André Ribeiro, que havia ido bem na Tasman. O time de Steve Horne só teria um carro na disputa e para substituir o brasileiro, ele trouxe outro, Tony Kanaan, campeão da Indy Lights de 97. Além dele, a categoria teria também a estreia de Hélio Castro Neves na Bettenhausen. Quinta-feira, 28 de março de 2024. E esta é mais uma Lembrança de Quinta. Salve a todos os nossos ouvintes, salve a todos os nossos seguidores, sejam todas e todos bem-vindos. Eu sou Rodrigo Vilela e está começando mais um TBT, mais uma Lembrança de Quinta. Hoje é dia da gente relembrar mais um momento clássico das pistas. Antes de começar, o pedido que eu faço sempre para vocês: deixem o like nos nossos vídeos, compartilhem o nosso conteúdo, inscrevam-se no nosso canal e ativem as notificações para ajudar bastante a gente. A temporada não teria mais Raul Boesel, que fez sua última temporada em 97 com a Patrick, e já se sabia que aquele ano seria o último de Bob Rahal dentro do cockpit. Na pista, Michael Andretti começou vencendo em Homestead e Adrian Fernandes triunfou na estreia de Motegi no calendário. A pista japonesa, à época revolucionária, por permitir 2 corridas ao mesmo tempo, uma no oval e outra no misto, foi incluída na vaga de Surfers Paradise, que foi colocada para o final da temporada. Aí a categoria desembarcou em Long Beach. Fernandes era o líder, empatado com Greg Moore, com 29 pontos, seguido de Andretti, com 21. Gil de Ferran era o quarto, com 20, enquanto Zanardi, que abandonou no Japão, era só o 7º, com 14 pontos. Se já estava complicado, o fim de semana nas ruas da Califórnia começou pior, com o italiano obtendo somente a 6ª fila, em 11º. A pole ficou com Brian Herta, com seu companheiro e dono de equipe, Bob Rahal, ao seu lado. Fernandes foi o terceiro, à frente de um surpreendente Walter Salles, enquanto Moore largou só em 14º, atrás de Kanaan. A corrida prometia, afinal, se trata de um dos melhores circuitos de rua do planeta. E a bagunça já se iniciou logo na largada. Herta e Rahal se mantiveram na frente, enquanto Salles passou Fernandes na chicane Toyota. O mexicano recebeu um toquinho de leve de Andretti, mas que não danificou em nada o carro de ambos. Só que logo à frente, um outro toque de Scott Pruitt em Al Unser Jr. tirou o piloto da Penske da prova. Castro Neves empacou atrás do estadunidense e foi parar em último. Na volta 5, a corrida recomeçou e Gil tratou de pressionar Adrian. Na volta 6, o brasileiro da Walker ganhou a 4ª posição. Andretti veio no embalo e também deixou Fernandes para trás. 2 voltas depois, mais um abandono de Patrick Carpentier. Aí na volta 12, um pneu furado obrigou de Ferran a antecipar sua parada e ele foi para o fundo do pelotão. 2 voltas depois, Andretti tomou de Walter a 3ª colocação. O brasileiro da Peyton Cone teve que reduzir para não bater e acabou sem as posições de Fernandes e Franchitti. Zanardi vinha numa boa 7ª colocação quando Michel Jordan Jr. estampou a barreira de pneus na curva Firestone e saiu da prova. Mais uma bandeira amarela. O reinício não durou nenhuma volta. Em uma manobra muito otimista na entrada da Indy Left, Paul Tracy jogou o carro para cima de Christian Fittipaldi. O piloto da Newman Haas não deu espaço, o canadense decolou e ambos foram parar na barreira de pneus. Vários aproveitaram para ir aos boxes e, claro, a confusão estava armada. Numa delas, André Ribeiro, saindo de seu pit, quase colidiu com Herta, que chegava para sua troca de pneus e reabastecimento. Com isso, Rahal tomou-lhe a posição. Mas o líder era J.J. Leto, da Hogan, que não havia parado. Assim como Castro Neves, o segundo. Relargada na volta 24 e 2 voltas depois, mais um acidente. Andretti tentou uma manobra maluca no hairpin para ganhar as posições de Rahal por fora e de Alex Baron por dentro. Só que ele acabou recebendo o toque do campeão de 92, que nada pôde fazer. Michael voou e acertou P.J. Jones. Todos retornaram à prova,
mas a bandeira amarela foi agitada porque Rahal ficou parado na curva, com o motor apagado. No mesmo instante, Leto teve problemas mecânicos e foi aos boxes, dando a liderança a Castro Neves. Na relargada, na volta 30, Hélio era o líder, com Gil, Herta, Andretti, Franchitti, Fernandes, Pruett, Canaan, Moore e Zanardi na sequência. Aí de novo o Hairpin foi palco de mais um entreveiro. Salles se enroscou com Hiro Matsushita e o japonês rodou na curva. Walter tentou contornar, mas ficou parado porque o muro estava à sua frente. Um engarrafamento se formou atrás deles. No total foram 12 pilotos envolvidos no salseiro. PJ Jones, Alex Zanardi, Max Papis, Mimo Schitarella, André Ribeiro e Alex Baron tentaram passar, mas tiveram que parar no meio da pista. Arnold Maier e Bob Rahal vieram na sequência. Salles e Papis conseguiram achar um jeito de manobrar o carro e seguir na prova. Castro Neves e Di Ferran chegaram logo no bolo e se livraram rapidamente junto a Herta e Maier. Rahal ficou empacado de novo, assim como Matsushita, Zanardi e Schitarella. Bandeira amarela e depois de religados os motores, todos retornaram. Alex era o 18º, uma volta atrás. Hélio e Gil seguiram na frente com Herta, Andretti, Franchitti, Fernandes e Pruett na sequência. Daí para baixo tudo havia mudado. Maurício Gugelmin era o 8º, à frente de Jimmy Vasser, Mark Blundell e Rich Hurley. Salles, Papis, Moore, Baron, Jones e Canaan eram os pilotos na mesma volta do líder. Rahal já estava 4 voltas atrás dos primeiros e Leto a 5 voltas de desvantagem. Relargada na volta 35, a prova seguiu sem mudanças até a volta 38, quando Papis e Baron se tocaram no fim da reta e envolveram André Ribeiro na batida. Baron e André seguiram na prova, enquanto Papis ficou empacado na área de escape. Pace car na pista novamente. Castro Neves foi aos boxes e Gil de Ferran virou líder, à frente de Herta, Andretti, Franchitti e Fernandes. O mexicano perdeu a posição para Pruett logo na relargada, na volta 42. Algumas voltas depois, Andretti, em terceiro, começou a ter problemas em seu pneu dianteiro esquerdo, que se desgastava muito além do normal. Ainda assim, ele diminuía a diferença para Herta e partia em busca do segundo lugar, trazendo Franchitti junto dele. Na volta 52, Zanardi conseguiu retornar para a mesma volta do líder, enquanto os problemas de pneu de Michael se agravaram. 3 voltas depois, o pneu não resistiu e estourou na reta, acabando com a prova do piloto da Newman Haas. Gil e Herta foram aos boxes logo em seguida e se deram bem na bandeira amarela. A relargada aconteceu na volta 63 e, incrivelmente, essa foi a última relargada da corrida. Gil e Hélio seguiram na frente com Franchitti, Herta e Pruett no top 5. Zanardi já estava em 12º e, lembre-se, na mesma volta dos líderes. O italiano começou a galgar posições e aí todos notaram que a suspensão do campeão vigente estava levemente entortada. Di Ferran e Castro Neves começaram a batalhar pela primeira posição e na volta 81 o piloto da Bettenhausen fez a ultrapassagem sobre seu compatriota, que era o atual vice-campeão, no fim da reta. Zanardi voltou a ficar uma volta atrás dos dois porque havia entrado para seu pit stop. Logo na sequência, quem parou foi Castro Neves, devolvendo a liderança para Gil. Herta, Franchitti, Pruett, Fernandes, Moore, Canaan, Blundell, Castro Neves, Zanardi, Gugelmin e Vasser eram os pilotos de posições de pontos até a volta 90. Foi quando Hélio tentou passar Blundell na curva Firestone, acabou errando o ponto da freada e ficou encaixotado na barreira de pneus. Apesar disso, ele voltou para a corrida. Mais 3 voltas e a chance de vitória de Gil de Ferran virou pó quando o piloto da Walker foi acometido por um problema de câmbio, lento pela pista até ir aos boxes e se retirar. Vários pilotos aproveitaram para fazer suas paradas finais e os líderes se alternaram por 5 voltas. Foi quando Moore foi aos boxes e acabou atropelando o mecânico, que não teve ferimentos graves. Mas as chances de vitória do canadense se encerravam na bandeira preta, que surgiu por conta do incidente, obrigando o piloto a fazer um stop and go. Na volta 99, Herta voltou à ponta com Franchitti colado em segundo e sim, Zanardi em terceiro, já tendo deixado para trás Blundell, Canaan, Fernandes e Pruett em menos de 15 voltas. O italiano foi reduzindo a diferença cada vez mais, enquanto a torcida aumentava sua vibração com aquela recuperação que já era brilhante, mas seria muito mais. Zanardi se livrou de Dario na volta 101 e foi para cima de Herta com tudo. O lance de mestre veio a 2 voltas do fim.
Logo após a chicane Toyota, na curva 3, Zanardi arriscou o que podia e não podia e surpreendeu Herta, tomando a liderança enquanto a multidão nas arquibancadas ficou enlouquecida. O piloto da Rahal sentiu o baque e Franchitti foi para segundo, mas o ritmo de Alex era muito melhor e ele manteve-se na frente para vencer de forma magistral. Com suspensão torta e sem comunicação no rádio por mais de 50 voltas, Zanardi recebeu a quadriculada na frente pela primeira vez no ano. Franchitti confirmou o segundo lugar e Herta, de novo, teve que adiar a sua primeira vitória na categoria após ser ultrapassado nas voltas finais por Zanardi, tal qual em Laguna Seca e a famosa ultrapassagem do italiano sobre ele no Sacarrolha em 96. Fernandes foi o quarto e seguiu líder, com 41 pontos, 4 à frente de Moore, que ainda chegou em sexto. Entre eles chegou Canaan, em uma corrida bastante segura. Blundell, Vasser, Castro Neves, Gugelmin, Jones e Pruett completaram a zona de pontuação. Aquela vitória gigante foi determinante para Zanardi disparar e dominar a temporada. Ele saiu de Long Beach em terceiro, com 34 pontos, e nas 9 corridas seguintes empilhou 5 vitórias, sendo 4 delas na sequência clássica de Detroit, Portland, Cleveland e Toronto. Em Michigan, na US 500, Greg Moore venceu em dia de fatalidade, quando Fernandes bateu e seu pneu voou em direção à arquibancada, matando 3 torcedores e ferindo mais 9. Fernandes venceu em Mid-Ohio e em outra sequência clássica, Franchitti conseguiu suas 2 primeiras vitórias, em Road America e em Vancouver, que estreou um novo traçado. Brian Herta finalmente estreou no Victory Lane na categoria, vencendo em Laguna Seca, e na estreia de Houston, o primeiro foi novamente Franchitti. Zanardi já estava com a taça assegurada e venceu na Austrália, enquanto Vasser assegurou o vice em Fontana. Tony Kanaan foi o melhor estreante do ano, na 9ª colocação. Foi a primeira temporada, desde a primeira vitória de Emerson Fittipaldi nas 500 milhas de Michigan de 85, que a bandeira brasileira não era hasteada no alto do pódio. Zanardi já havia escrito seu nome na história da kart e partiu para uma segunda chance de brilhar na Fórmula 1 ao assinar com a Williams. Seu lugar na Ganassi foi ocupado por Juan Pablo Montoya. Como sabemos, o italiano foi muito mal em 99, retornou à kart em 2001 e o resto é história. Tanto o acidente, a perda das pernas, a superação, a volta às pistas, o ingresso no paraciclismo e as medalhas paralímpicas em Londres e no Rio de Janeiro. Uma carreira gigante, sempre recordada e que tem naquela vitória esplêndida em Long Beach, há cerca de 26 anos, um de seus pontos altos. Hoje o Zanardi é endeusado, mas domínios nunca agradam o torcedor. Eu me lembro muito bem, em 98, o quanto que o torcedor que acompanhava, o automaníaco que acompanhava a kart, torcia para o Zanardi perder. Mas não era nenhum demérito, nunca foi. Essa história de que a gente torce sempre pro que está ganhando e elege ele como vilão, isso é balela de torcedor comum. A graça é ver surpresas, é ver novos vencedores, e domínios sempre acabam enchendo o saco um pouco. Mas foi uma das vitórias mais, para mim, a maior vitória do Alessandro Zanardi, por ele ter ficado atrás uma volta com as condições de pit stop não favoráveis, porque ele estava igual a todo mundo, e em um circuito de rua. Lembre-se, Long Beach é um circuito maravilhoso, mas é de difícil ultrapassagem. E era mais ainda quando não tinha aquele contorno na praça, o retorno pela Shoreline Straight. Era bem mais complicado. O Zanardi deu um show. E não foi por causa de batida dos outros, não. Ele foi se livrando. Ele se livrou de 7 pilotos na pista para sair da posição de uma volta atrás e poder vencer de forma magistral e aí disparar para o título de 98, que não teve concorrência alguma naquela temporada. Gostaram de relembrar, pessoal? Eu tenho certeza que vocês gostaram. Na semana que vem é vez da gente relembrar um personagem da história. Então, a lembrança de quinta volta daqui a 2 semanas. Lembrando sempre, todo o nosso conteúdo está no YouTube, está nas plataformas digitais ou então assinando o nosso feed is.gd/programa Papo Veloz. Sigam também nossas redes sociais, procurem a gente por PGN Papo Veloz. Amanhã tem aquecimento no YouTube e no Twitch a partir das 9 da noite. Então, a gente espera vocês, pessoal. Um grande abraço a todos. Tchau!